Boa tarde a todos os extensionistas aqui da Universidade Federal do Cariri. Eu sou Luciana Bessa e esse é o Pod Extensão do mês de abril. Bom, como as águas de março já passaram e fecharam o verão, e o mês de abril chegou, é um mês que eu particularmente gosto, porque nós temos muitas datas comemorativas. Uma dessas datas é o meu aniversário, que é no dia 27 de abril. Mas no dia 28 tem uma data muito importante, que é o Dia da Educação. Bom, sendo o Dia da Educação, o que é que eu resolvi fazer? Então, no mês de abril, sendo a extensão, tendo 8 áreas, como comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho, eu resolvi, nesse mês de abril, convidar 2 projetos da área da educação para falar aqui para a gente o que é o projeto, como é que a gente faz para participar, caso alguém queira participar aqui do projeto, qual é o objetivo. Então, eu convidei aqui um aluno, um estudante, o Naubert Santana, que é do curso de medicina aqui da FAMED, para que ele possa explicar aqui para a gente o projeto dele. Interessante que o projeto foi ele que propôs, porque aqui na Pró-Reitoria de Extensão, nós temos 2 modalidades, que é a ampla concorrência, que o professor, né, o docente, ele faz essa proposta, e nós temos o PROP, que é o protagonismo estudantil. Então, como o mês de abril é o mês para falar sobre educação, vamos falar sobre esses projetos da área da educação e vamos falar sobre esse protagonismo aqui do Naubert. Boa tarde, seja bem-vinda ao Pod Extensão. Boa tarde, Luciana. Muito obrigado, tá? Eu gostaria primeiramente de agradecer o seu convite, o convite da Proex para estar aqui nesse podcast, no Pod Extensão, tá? Fico muito feliz em poder falar um pouco com vocês sobre o meu projeto e sobre a extensão universitária no geral. Há quanto tempo você já é extensionista, Naubert? Desde quando eu entrei na faculdade, basicamente. Eu entrei em 2019.2 e desde 2020.1 eu já estava em tudo que era projeto de extensão. E o que é que você pode dizer aí desse seu percurso, desse período até 2024 aqui como extensionista? Eu acho assim que a extensão, né, como um dos pilares da educação do ensino superior, é fundamental para uma boa formação, sabe? Uma formação do estudante. Porque a gente tem uma oportunidade prática de fornecer um apoio, muitas vezes, à sociedade, à comunidade, e também praticar muitas coisas que são desenvolvidas ao longo do curso, ao longo da formação, não só da formação acadêmica, mas também da nossa formação humana, certo? Então, assim, é uma coisa que traz um retorno muito positivo. É verdade. No meu tempo, eu não fiz extensão, me formei em 1999, eu fiz letras na UES e não tinha essa coisa muito de divulgar assim, a extensão, né? Sempre a pegada era a pesquisa. E eu, desde que cheguei aqui na UFCA, sempre que fui para a Pró-Reitoria de Extensão, eu simplesmente me encontrei, porque essa coisa de você compartilhar o conhecimento, tudo que a gente aprende aqui, a gente compartilha com a comunidade, aprende com a comunidade. Eu acho que a extensão é isso, é você somar aquilo que você sabe com aquilo que a comunidade sabe. Então, como a gente está no mês que se fala, que se comemora-se um dia da educação, e a gente vê essas questões, a questão da greve dos tais, e provavelmente dos professores, a gente pensa o que a gente pode fazer pela educação e qual a nossa contribuição dentro da área extensionista. Mas me diga uma coisa, você, aluno, estudante do curso de medicina, e o seu projeto é Pense Fora da Caixa, Matemática e Raciocínio Lógico de Maneira Divertida. Explica isso aí pra gente, Naubert. Aí é uma longa história, mas deixa eu explicar. Antes mesmo de entrar na medicina, eu tinha começado o curso de matemática. Eu comecei a licenciatura em matemática e eu comecei a dar aula de matemática desde 2019. Eu dava aula de matemática, eu também era monitor de alguns professores de matemática, sempre trabalhei na área da educação antes mesmo de entrar na faculdade, certo? Então, assim, sempre foi uma área do meu interesse. E como sempre foi uma área do meu interesse e que acaba que eu fui para outra área, que era a medicina, que também me interessava bastante, mas eu não queria me distanciar da educação. Foi uma coisa que eu sempre gostei desde jovem, sabe? Eu sempre me vi trabalhando na educação.
Então fui lá, vi essa oportunidade na extensão de, pô, vou continuar ali com essa área que eu aprecio tanto, sabe? Posso fazer muito bem as duas coisas. Uhum. Pronto, aí foi a partir desse momento que você teve, então, a ideia de propor esse projeto. Aí como foi assim? Não, pronto, eu gosto muito de matemática, eu comecei matemática, não quero me distanciar, então eu vou propor esse projeto. Como foi que foi pensado aí o projeto? Pronto, bora lá. Quando eu estava em 2020 ainda, que eu entrei na extensão, inicialmente eu entrei no Logos, que é um outro projeto de extensão. Maravilhoso. Isso, muito bom. Eu entrei no Logos, passei 4 anos no Logos, como professor de matemática, inclusive, do Logos também, como um dos coordenadores docentes. E, assim, foi o que me manteve na área da educação por um tempo. Esse ano, eu quis mudar um pouco as áreas. Eu digo, não, eu quero sair um pouquinho da rotina do professor mais tradicional, que é muito focado no vestibular, né? Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente esse ano. E aí, como eu já tinha uma experiência na área, né, uma certa experiência, já tenho passado bons anos ali como professor de matemática, gostava de fazer dinâmica e tudo mais, eu disse, pô, eu posso propor um projeto voltado diretamente para o ensino da matemática, mas de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais divertida, de forma assim que eu continue na área, mas que eu consiga dar uma elaborada um pouco diferente do que eu já estava fazendo, entendeu? Aí eu pensei, pô, vou fazer um projeto, sabe? Aí eu conversei com o Marcelo, que era um professor fantástico que eu já conhecia, eu sabia que ele é muito apegado a essa área da educação, eu digo, vou chamar o Marcelo, ele topou, e aí estamos aqui com o projeto. Olha aí, parabéns. O Marcelo que ele fala é o professor Marcelo Santiago. E explica para a gente aí como é essa maneira assim divertida, vocês vão a uma escola, acontece com que frequência aí o projeto de vocês? Pronto. Idealmente, a gente tenta que o projeto ocorra a cada 15 dias em uma escola, ou de ensino fundamental 2 a partir do oitavo ano, ou então no ensino médio, certo? Esse é um público-alvo, especialmente escolas públicas. A gente tem também planejado algumas poucas escolas particulares, mas o foco são nas escolas públicas. E aí, então, são encontros quinzenais, cada um em uma escola diferente, que a gente propõe uma aula que seja, na verdade, não uma aula expositiva, sabe? Mas, na verdade, não aquela aula que, como o Paulo Freire fala, da educação bancária, né? Que o professor só vai lá oferecer, depositar o conhecimento, a informação. Não. É mais uma forma de aproximar o aluno da vivência da matemática, porque a matemática, muitos alunos acham que não tem correlação com o mundo que a gente vive, a matemática que eles veem na escola. Só que é só o que tem. Então, a minha ideia é tentar aproximar essa correlação da vivência. E como é que eu faço isso? Eu pego alguns jogos, algumas brincadeiras que podem ter relação ali com o pensamento lógico, com o pensamento matemático, e eu desenvolvo esses jogos na sala de aula, certo? Eu proponho lá que os alunos participem desses jogos, dessas brincadeiras, e que com isso estimule o pensamento deles, certo? São dinâmicas simples de elaborar, por exemplo, a torre de Hanoi, não sei se alguém conhece, que é uma torre que tem várias peças, e o objetivo é passar as peças para o outro sem, sem colocar uma peça maior em cima de uma menor. Quem quiser depois joga no YouTube ali que vai encontrar bem direitinho como funciona. Mas ali existe um raciocínio lógico por trás para você entender como é que você vai resolver esse jogo, certo? Como é que seja um jogo ali há muito tempo, eu passava lá horas brincando e tal, me divertindo com aquilo, mas você tem que ter um pensamento lógico para entender como aquele jogo funciona. Então, eu acho que levar um pouco desse pensamento para a sala de aula vai favorecer os alunos, vai favorecer ali o pensamento lógico dos alunos, certo? E assim, de uma maneira que eles nem se sentem como se estivesse tendo uma aula do tipo, certo? Eles se sentem se divertindo. Eu vou confessar para você que eu tenho uma certa dificuldade com as exatas, talvez por isso eu gosto mais aí da história, da literatura, da língua portuguesa, mas, por exemplo, antes da gente gravar aqui o podcast, eu estava vendo no jornal, e é uma reportagem recorrente sobre essa questão
dos aposentados, né, deles terem o seu benefício retirado, porque as empresas simplesmente, né, tiram aquele benefício porque faz parecer que aquele serviço que ele está oferecendo é dividido em 12 prestações, com juros, e as pessoas, é simplesmente uma matemática, digamos, básica, o advogado que estava fazendo essa reportagem, ele dizia, mas que a gente imagina, dividida em 12 prestações, dizendo que o juro é a 3%, aí as pessoas acabam acreditando que aquilo é um valor baixo e que pode ser feito. Então, pelo que você está falando, né, se a gente aprende essa matemática, associa ao dia a dia, né, desde ali do ensino fundamental, no 8º ano, né, passando, aí quando chega uma determinada idade, a gente já consegue ver isso numa compra que você está fazendo simples ali numa determinada loja. Então, eu achei muito interessante isso que você falou, porque quando eu fui escrever um projeto, eu fiquei muito em dúvida entre fazer voltado para jogos, lúdicos, que nem eu fiz de fato, ou então fazer para matemática financeira. Eu fiquei muito em dúvida de qual das duas áreas eu ia seguir, mas aí eu acabei escolhendo essa. Mas era uma outra área que eu tinha pensado também, era em trabalhar matemática financeira nas escolas também. Justamente porque esse problema que você falou é um problema extremamente real. Sabe, muitas pessoas, por exemplo, não têm ideia de como funcionam os juros compostos, sendo que muitas coisas funcionam à base de juros compostos quando você está com uma dívida enorme, certo? Então, você trabalhar esse conhecimento que muitas vezes as pessoas acham que não tem serventia prática é essencial. É verdade. E me diz aí, a escola que vocês vão a cada 15 dias, geralmente escola é pública, é aqui no Juazeiro ou é em Barbalha? Pronto, Crato, Juazeiro e Barbalha, certo? Região Crajubá. Isso, são os 3 pontos que a gente tem, que eu tenho pegado contatos, assim. Eu ainda não tenho uma lista de escolas até o final do ano, certo? Eu tento geralmente entrar em contato com uns 15 dias de antecedência com a escola, para já tentar ir planejando. Mas até agora já teve no Crato, e aí já tem planejado também para o Juazeiro e para Barbalha. Ah, então ótimo. E se algum colega aí de um outro curso aqui do campus Juazeiro do Norte, ou mesmo lá da FAMED, queira participar com você em algum momento, como é que faz? Pronto. Aí a gente sempre vai precisar de mais gente para elaborar as atividades, para realizar elas com a gente, né? Então pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail institucional, certo? Alberto.Santana. Joga lá, já aparece o e-mail, ou então do próprio Marcelo Santiago Oliveira, o coordenador docente do projeto, certo? Pode mandar um e-mail institucional para a gente que eu vou responder assim que possível e como quiser ajudar, vai ser bem-vindo. Bom, nós estivemos aqui com o Naubert, com o projeto Pense Fora da Caixa, Matemática e Raciocínio Lógico de maneira divertida. E aí todos vocês, extensionistas ou não extensionistas, que quiserem participar e colaborar com o projeto, já sabem como nos achar. E vamos lá, porque a educação, ela está sempre firme e forte, esperando pelo trabalho, tá certo, de cada um de nós. E é isso, seja extensão.